Às vezes eu tenho que dar um tempinho para poder começar. Começando, então, hoje com introdução à embriologia. Bom, primeiro que a embriologia está relacionada com a origem e desenvolvimento de uma pessoa, desde a fase de zigoto até o nascimento. Assim, na embriologia, em linhas gerais, o desenvolvimento humano vai iniciar na fecundação, que é o que a fotinha está mostrando, quando o óvulo de uma mulher é fertilizado pelo espermatozoide de um homem. E o desenvolvimento envolve muitas mudanças que vão transformar uma única célula, o zigoto, em um ser humano multicelular. É importante saber também que na embriologia, uma parte fundamental desta ciência, desta disciplina, é a genética. Inclusive, a gente vai ver um pouquinho mais à frente o tanto que a genética é importante na embriologia. E por quê? Porque o estudo das etapas e dos mecanismos de desenvolvimento do desenvolvimento humano durante o período pré-natal ajuda a compreender as relações normais das estruturas do corpo no adulto e eventuais causas de defeitos ao nascimento. Então, aqui a gente tem dois exemplos de defeitos considerados congênitos. Seriam a fenda lábio-palatina e a anencefalia, que é a ausência do cérebro. Outro exemplo muito interessante é a espinha bífida. A espinha bífida caracteriza-se por um conjunto de malformações congênitas que se desenvolvem, que ocorrem durante as 4 primeiras semanas de gestação. E elas consistem, de modo geral, em uma falha no desenvolvimento da coluna vertebral e uma formação incompleta da medula espinhal e das estruturas que a protegem. Então, a gente acaba tendo essa protrusão da medula espinhal e dos nervos que a constituem. Então, são algumas possibilidades de defeitos congênitos que a gente vai entender um pouquinho mais à frente. Mas agora mesmo é só para saber, só para entender que a genética é sim uma parte fundamental da embriologia. Entrando agora, de fato, de verdade, na parte de reprodução humana, vamos começar com alguns conceitos básicos. Primeiro que, quando a gente fala de reprodução humana, um conceito importante é o de puberdade. A puberdade tem início quando surgem as características sexuais secundárias, normalmente entre 10 e 13 anos de idade nas meninas e entre 12 e 14 anos nos meninos. A primeira menstruação, que digamos assim, tem um nome científico, entre aspas, de menarca, pode ocorrer anteriormente aos 10 anos, já a partir dos 8 anos de idade. E aí seria um caso de a gente ver se realmente é um desenvolvimento normal ou se é uma condição conhecida como puberdade precoce. Mas esse é um assunto para outro momento. Nas meninas, a puberdade está praticamente concluída aos 16 anos. E nos meninos, a puberdade também está quase concluída aos 16 anos. E o que marca a conclusão da puberdade aqui no sexo masculino é quando os primeiros espermatozoides maduros são formados. Outro ponto importante, outro conceito importante dentro de reprodução humana são os gametas sexuais, os óvulos e os espermatozoides. Aqui eu já vou adiantar que toda vez que eu falar em oosto secundário, eu estou usando essa palavra, esse nome como sinônimo de óvulo, tá? Então, o amadurecimento do sistema reprodutor, ele vai permitir a formação e a liberação dos gametas sexuais, óvulos e espermatozoides. Além disso, é através dos órgãos reprodutivos que se dá o transporte dos gametas, desde o local onde eles são formados, que seriam as gônadas, os testículos para os espermatozoides e os ovários para os óvulos, até o sítio de fertilização, que eu não vou falar agora qual é o sítio de fertilização, eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, a gente vai fazer agora uma breve revisão de órgãos reprodutivos, iniciando com os órgãos reprodutivos femininos, iniciando pelos órgãos internos. Então, os órgãos reprodutivos femininos internos são vagina,
colo do útero, o útero como um todo, na verdade, mas a imagem está esquematizando apenas o colo do útero, as tubas uterinas e o ovário. Os ovários, né? Porque são dois. Então, a vagina, aqui mostrada, indicada pela seta, é essencialmente o local onde ocorre a penetração e também consiste no canal do parto, quando a gente está falando de parto normal. Já o útero, que seria toda essa porção, ele é didaticamente dividido em duas outras porções. O corpo do útero, aqui, e o colo do útero. O corpo do útero corresponde aos 2/3 superiores do útero, que são volumosos. E além disso, o corpo do útero é constituído por 3 camadas. Uma mais externa, chamada de perimétrio, uma mediana, chamada de miométrio, e a mais interna, que é o famoso endométrio. Além disso, no corpo do útero, a gente encontra o fundo do útero, que é uma parte arredondada do útero e fica localizada acima dos orifícios das tubas uterinas. Já o colo do útero corresponde ao terço inferior. Desculpa, aqui apareceu a cavidade uterina, que é onde se há o desenvolvimento do embrião e do feto. Já o colo do útero, ele corresponde ao terço inferior, que é cilíndrico. E além disso, o lúmen do colo do útero corresponde ao canal cervical, que ele vai ter duas aberturas estreitas, uma superior e uma inferior, as quais são chamadas de ósseos. Então, essas são as principais estruturas que compõem o útero de maneira geral. Já as tubas uterinas são esses órgãos que têm essa estrutura, que tem esse aspecto um tanto mais enrolado, entendeu assim? As tubas uterinas são as antigas trompas de Falópio. E aqui o importante é que durante a ovulação, as tubas uterinas apresentam o que a gente chama de fímbrias, que na verdade são pequenas projeções que vão, não é manter, mas elas vão ficar muito próximas. As fímbrias das tubas uterinas, elas vão se aproximar intimamente dos ovários. E no momento da ovulação, os óvulos saem dos ovários e entram nas tubas uterinas, o que é facilitado exatamente por essa aproximação das fímbrias das tubas uterinas com os ovários. Além disso, são as tubas uterinas que vão carregar os óvulos desde os ovários e os espermatozoides aqui, desde a entrada pela vagina e a passagem pela cavidade uterina até o sítio de fertilização. E esse sítio de fertilização, ele recebe o nome de ampola. Então, a ampola é o sítio de fertilização onde, em condições normais, ocorre a fecundação do óvulo pelo espermatozoide e é um local que fica localizado nas tubas uterinas. E além disso, uma vez que ocorra a fecundação, é através das tubas uterinas que o óvulo fecundado é conduzido de volta ao útero, passa a se localizar na cavidade uterina e então vai seguir o seu processo normal de desenvolvimento. E por fim, o ovário, os ovários. Um ovário, outro ovário. Então, os ovários são considerados glândulas reprodutivas, uma vez que é a partir deles que há a formação dos óvulos. Quando o óvulo é liberado pelo ovário durante a ovulação, ele vai então seguir por uma das tubas uterinas, onde ele pode encontrar um espermatozoide e ser fecundado. Caso isso não aconteça, o óvulo então entra em um processo de degeneração e é eliminado. Além disso, os ovários também atuam produzindo hormônios, particularmente estrógeno e progesterona. E estes hormônios é que são os responsáveis pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas e também pela regulação da gravidez. Já os órgãos externos do sistema reprodutor feminino, o conjunto deles é conhecido como vulva.
Os grandes lábios são pregas externas de pele constituídas principalmente por tecido adiposo, ou seja, por gordura. E eles vão encobrir o orifício vaginal, que é exatamente a abertura da vagina. Já os pequenos lábios são duas pregas menores de pele, também compostas principalmente por gordura, que ficam localizadas, né, dentro dos grandes lábios. E na junção superior dessas pregas, das pequenas pregas, está o clitóris, ele é um pequeno órgão erétil. Dentre os órgãos reprodutivos masculinos, as estruturas que de fato são consideradas órgãos reprodutivos são pênis, os testículos, aqui um testículo, que fica localizado dentro de uma capa chamada escroto. O epidídimo, mas a imagem está apontando para a cauda do epidídimo, mas o epidídimo é toda essa estrutura enovelada, aqui em íntimo contato com os testículos. Os ductos deferentes, 1, 2. A próstata, a vesícula seminal, que também pode ser chamada de glândula seminal, a glândula bulbo-uretral, o ducto ejaculatório e a uretra. Os testículos, como eu comentei anteriormente, eles estão localizados dentro de uma capa, dentro de uma cavidade chamada escroto. Cada testículo é composto por um grande emaranhado de túbulos seminíferos. Então, essas estruturas que a gente está vendo aqui dentro do testículo é o que a gente chama de túbulos seminíferos. E são estas estruturas as responsáveis por produzir os espermatozoides. Uma vez produzidos, os espermatozoides imaturos são conduzidos dos túbulos seminíferos para o epidídimo. E no epidídimo, eles são armazenados e lá permanecem até se tornarem maduros. Uma vez que eu tenha a formação, o desenvolvimento de espermatozoides maduros, estes espermatozoides maduros serão conduzidos através do ducto deferente, estou aqui apontando, ducto deferente, até o momento em que esse ducto se funde com a vesícula seminal. Da vesícula seminal, estes espermatozoides maduros são levados, então, ao ducto ejaculatório. E uma vez que esse ducto ejaculatório tem íntima associação com a uretra, é através da uretra que os espermatozoides são liberados no ambiente externo. Então, aqui é a arquitetura básica do sistema reprodutor masculino. Mas outro ponto importante também é que o sêmen eliminado é constituído por uma mistura de espermatozoides com o líquido seminal. E esse líquido seminal ele é produzido pela glândula seminal ou vesícula seminal, pela próstata e pelas glândulas bulbo-uretrais. Certo? Agora que a gente fez essa pequena revisão do sistema reprodutor masculino e do sistema reprodutor feminino, a gente vai começar a entrar no processo de formação dos gametas sexuais, óvulos e espermatozoides. Mas antes da gente entrar nesses processos propriamente ditos, eu acho muito importante a gente fazer uma breve distinção entre o que é célula somática e o que é célula germinativa. Células somáticas são células diploides, ou seja, são células com 46 cromossomos. Células somáticas são as células que vão formar todos os órgãos e tecidos do organismo. Já as células germinativas são células haploides, ou seja, são células com 23 cromossomos, 22 autossômicos, né, e um cromossomo sexual. As células germinativas são as precursoras dos gametas sexuais. Então, é a partir das células germinativas que há a formação de espermatozoides e há a formação do óvulo. Agora sim, a gente pode começar a falar sobre o processo de formação dos gametas sexuais. O nome geral, o nome genérico para esse processo de formação dos gametas sexuais é gametogênese. Então, é a partir da gametogênese que eu tenho a formação do espermatozoide e a formação do óvulo. Mas
a formação do espermatozoide e a formação do óvulo, cada um desses processos é gametogênese? Sim, são gametogênese. Mas cada processo tem o seu nome próprio. Assim, o processo que leva à formação dos espermatozoides é chamado de espermatogênese. E o processo que leva à formação do óvulo é chamado de oogênese. Mas um processo muito importante que ocorre durante a gametogênese, tanto na espermatogênese quanto na oogênese, é a meiose. A meiose é um processo composto por duas divisões celulares meióticas. E a meiose é o evento responsável por manter o número de cromossomos adequado entre as gerações. Porque é a partir da meiose que o número de cromossomos das células germinativas, inicialmente 46, é reduzido à metade, ou seja, é reduzido a 23. Então, a meiose é um processo essencial para que ocorra essa redução pela metade do número de cromossomos inicialmente presente nas células germinativas. A meiose é esse processo que está parcialmente representado nesta imagem e a gente vai agora relembrar quais são aquelas fases principais da meiose, começando pela prófase. A prófase, na primeira divisão meiótica, ela permite a formação de pares entre cromossomos homólogos. Além disso, é na prófase onde eu vou ter o crossing over. Mas vamos começar vendo com calma cada um desses processos. A prófase está aqui representada da letra A até a letra D. É na prófase, de modo geral, onde os cromossomos homólogos, ou seja, um cromossomo materno e um cromossomo paterno, formam pares. Então aqui a gente tem os cromossomos embaralhados e a formação de pares entre os cromossomos. Então lembrando, de A a D a prófase, no início a gente tem um embaralhado de cromossomos até que eles formam pares. Então eu vou ter na prófase a formação de pares de cromossomos homólogos. E cada membro do par é constituído por duas cromátides. Então aqui a gente tem um par de cromossomos, então a gente tem uma cromátide unida pelo centrômero, que é essa bolinha branca, a outra cromátide. Além disso, é durante a prófase que eu vou ter um cruzamento entre os pares de cromossomos. Então, a gente tem aqui os pares de cromossomos e eu vou ter a troca de segmentos cromossômicos entre eles. E essa troca vai resultar na troca de segmentos das cromátides. E essa troca de segmento das cromátides é o que permite a recombinação do material genético, é o que vai permitir a variabilidade genética. Então, é a partir dessa troca de segmentos entre os cromossomos, que é um processo conhecido como crossing over, eu vou estar cruzando segmentos de cromossomos, que eu vou ter a troca, o embaralhamento de genes, e assim eu vou ter a variabilidade genética que caracteriza todos os organismos com reprodução sexuada. Após a prófase, nós vamos ter a metáfase. E a metáfase é a etapa onde eu vou ter a orientação dos pares de cromossomos no fuso meiótico. Então, letra E, metáfase, a gente tem aqui a formação do fuso meiótico e os pares de cromossomos ficam localizados bem no centro deste fuso meiótico. Em seguida, nós temos a anáfase. Na anáfase, representada pela letra F, um representante de cada par de cromossomos segue, então, para polos opostos do fuso meiótico. E essa migração é aleatória, não tem um fator que determine qual par vai migrar para qual lado. É um evento aleatório. Já na telófase, a gente vai ter a finalização deste processo de migração. Então, aqui na letra G, a gente tem a telófase e os cromossomos, eles então finalizaram a migração para polos opostos do fuso meiótico. Então, é a partir desse momento, aqui na telófase, que a gente tem a formação, então, de duas células, mas calma, duas células ainda
contendo os pares de cromossomos. E aqui é importante dizer que os cromossomos X e Y não são homólogos. Porém, eles têm segmentos homólogos na extremidade de seus braços curtos. E é exatamente a partir destes segmentos homólogos que eu tenho a troca, que permite o crossing over. Então, cromossomos X e Y são totalmente diferentes entre si. Mas eles têm uma pequena porçãozinha que é parecida entre eles. E é essa pequena porção que é parecida que permite o crossing over, permite a troca dos segmentos cromossômicos e, portanto, permite a variabilidade genética. Assim, ao final da primeira divisão meiótica, cada célula formada será haploide. Por quê? Porque ao final da primeira divisão meiótica, cada célula que inicialmente tinha 46 cromossomos, agora terá 23 cromossomos. Porém, cada cromossomo ainda tem duas cromátides. Então, eles são haploides, as células são haploides, 23 cromossomos, mas cada cromossomo ainda tem duas cromátides. Então, esta foi a primeira divisão meiótica. Quando a gente entra na segunda divisão meiótica, ela é muito parecida com a primeira e, inclusive, ocorre logo após ela. Porém, aqui eu não vou ter uma etapa de replicação do DNA. O ponto principal na segunda divisão meiótica é que eu vou ter a divisão, a separação dos cromossomos com duas cromátides. Então, como a imagem mostra, de novo, eu vou ter a orientação dos cromossomos no fuso meiótico da célula, tá aqui. Com o prosseguimento da segunda divisão meiótica, eu vou ter a separação das cromátides que formavam o cromossomo. Então, só para deixar claro, isto é um cromossomo e isto é um outro cromossomo. Quando eu tinha um par de cromossomos, é porque eu tinha dois cromossomos, tá? Então, o evento principal da segunda divisão meiótica é que o meu cromossomo, que antes tinha duas cromátides, agora ele vai passar a ter o quê? Uma cromátide apenas. Então, assim, ao final, cada célula continuará sendo haploide, com 23 cromossomos, certo? Assim, quais seriam as principais propriedades da meiose? A primeira delas é que este é um processo de divisão celular que permite a constância do número de cromossomos de uma geração para a outra. E por quê? Exatamente porque é através dela que eu tenho a redução do número de cromossomos de diploide para haploide, produzindo, portanto, gametas haploides. Além disso, a meiose permite a distribuição aleatória dos cromossomos entre os gametas. E, portanto, é ela que permite a recombinação do material genético exatamente através daquele evento de troca de segmentos cromossômicos, o crossing over. Então, é a partir desses dois eventos em conjunto que eu tenho a variabilidade genética. Agora sim que a gente fez essa breve revisão sobre a meiose, a gente pode começar a conversar sobre o processo de formação dos gametas, iniciando com a espermatogênese. Então, a espermatogênese é o processo que lá no final leva à formação dos espermatozoides. Neste evento, neste processo, tudo começa nas espermatogônias, mas só, voltando um pouquinho, que a espermatogênese é um processo que vai ocorrer nos testículos, tá? Espermatogênese ocorre nos testículos. Bom, aqui a gente vai começar falando sobre as espermatogônias. As espermatogônias são células diploides, ou seja, com 46 cromossomos. Estas células são as grandes precursoras dos espermatozoides. E aqui, muita atenção, elas têm 46 cromossomos, não cromossômicos. A espermatogônia tem 46 cromossomos e ela tem X e Y. Vamos prestar atenção aqui que vai ser interessante mais para frente. Então, as espermatogônias têm os dois cromossomos sexuais, X e Y. Estas espermatogônias irão se diferenciar em espermatócitos primários. Espermatócitos primários estes que também são diploides. Então, aqui como mostra a imagem, a espermatogônia se diferencia em um espermatócito primário diploide, 46 cromossomos, X, Y.
Este espermatócito primário irá passar, então, pela primeira divisão meiótica. Então, através da primeira divisão meiótica, um espermatócito primário origina 2 espermatócitos secundários. Espermatócitos secundários que são haploides, ou seja, eles têm 23 cromossomos. Então, voltando aqui na imagem, nós temos um espermatócito primário, que passa pela primeira divisão meiótica e origina 2 espermatócitos secundários. E prestem atenção que quando ele forma os 2 espermatócitos secundários, que são haploides, um vai ter o cromossomo X e outro vai ter o cromossomo Y. E aqui é interessante que todas as outras células que se formarem a partir do espermatócito secundário com cromossomo X irão levar o cromossomo X. E todas aquelas que se formarem a partir do espermatócito secundário com o cromossomo Y, terá o cromossomo Y. Então, já adiantando um pouco, os espermatozoides que forem originados a partir desta célula irão carregar o cromossomo X. E os que se originarem a partir desta célula irão carregar o cromossomo Y. Mas, retomando aqui ao processo de formação dos espermatócitos secundários, eles irão, então, passar pela segunda divisão meiótica. E aqui, um espermatócito secundário irá originar 4 espermátides, também haploides e, portanto, com 23 cromossomos. Subindo aqui na imagem da direita, a gente tem os espermatócitos secundários, que passam pela segunda divisão meiótica, e cada espermatócito secundário que passa pela segunda divisão meiótica irá originar 2 espermátides. Então, 2, outro espermatócito secundário, 2. Então, percebam que a partir da primeira divisão meiótica, eu já tenho o número haploide de cromossomos. Só que esses cromossomos, como a gente viu lá na parte da meiose, ainda estão com as 2 cromátides. É a partir da segunda divisão meiótica que eu vou ter uma célula, que eu vou ter a separação das cromátides. Então, as células passam a ter o número de cromátides, né, pela metade. Então, é só para recapitular esse processo. Bom, mas aqui que nós temos as espermátides, essas células irão passar agora por um processo chamado de espermiogênese. Então, é através da espermiogênese que as espermátides irão se diferenciar em espermatozoides. Acontece que estes espermatozoides formados lá nos testículos, a partir das espermátides, por um processo chamado espermiogênese, ainda são imaturos. Então, estes espermatozoides formados aqui nos túbulos seminíferos dos testículos têm que migrar para o epidídimo. E no epidídimo, eles ficam concentrados, armazenados, até se tornarem funcionalmente maduros. Em geral, a espermatogênese dura aproximadamente 2 meses para ser concluída. E normalmente é um evento que continua durante toda a vida reprodutiva do homem. Já um espermatozoide maduro, normal, ele vai ter as principais estruturas que o compõem são essas. Então, aqui é interessante a gente ver a cabeça, que é essa parte menor, e todo o restante é considerada a cauda do espermatozoide. Quando ejaculados, que vai seguir todo aquele processo, né? Os espermatozoides ficaram maduros lá no epidídimo, então eles vão seguir todo aquele caminho pelos ductos deferentes, vesícula seminal, ducto ejaculatório, uretra, e são então ejaculados. Esses espermatozoides maduros, ejaculados, são bastante móveis, eles têm grande capacidade de se movimentar e de nadar livremente. Na cabeça do espermatozoide, nós vamos ter o núcleo, e é a cabeça que vai concentrar a maior parte da massa do espermatozoide. Além disso, a cabeça ela é revestida por essa capa aqui, chamada de acrossomo. E acredita-se que o acrossomo contenha enzimas que vão facilitar a penetração do óvulo pelo espermatozoide. Já a cauda, ela não tem uma função propriamente dita, além de dar mobilidade ao espermatozoide, mas ela é o que de fato vai auxiliar na condução do espermatozoide até o sítio de fertilização lá na ampola da
tuba uterina. Então, aqui é a espermatogênese. Agora a gente vai entrar na oogênese, que é o processo que leva à formação dos óvulos. A oogênese é um processo que vai ocorrer nos ovários. Espermatogênese, testículos, oogênese, ovários. Aqui o interessante é que a oogênese inicia ainda na fase fetal, mas ela só vai ser concluída após a puberdade. Na fase fetal, as oogônias, que seriam os precursores dos óvulos, irão se multiplicar intensamente por mitose. E elas vão crescer a partir dessa divisão mitótica, elas irão crescer e formar o oócito primário. Então, aqui a gente está vendo um oócito primário e, atenção, diploide, 2 cromossomos sexuais, só relembrando, mulheres, o sexo cromossômico das mulheres é XX. Então, aqui a gente tem a formação do oócito primário e este oócito primário, ele vai começar a primeira divisão meiótica. Só que estes oócitos primários irão estacionar na prófase da primeira divisão meiótica. Então, só para deixar claro que foi sugerido, os oócitos primários iniciam a primeira divisão meiótica, mas eles não completam ela. Eles vão estacionar na fase de prófase. Os oócitos primários permanecem, assim, estacionados na prófase até a puberdade. Pouco antes da primeira ovulação é que o oócito primário vai concluir a primeira divisão meiótica. Então, aqui a gente tem o oócito primário, e esse oócito primário, ele então concluiu a primeira divisão meiótica, levando à formação de um oócito secundário, haploide, 23 cromossomos, apenas um cromossomo sexual, apenas um cromossomo X. Então, vou repetir só para tentar deixar as coisas mais claras. No caso das meninas, no caso das mulheres, eu vou ter a formação do oócito primário, ainda na fase fetal, e ele vai iniciar a primeira divisão meiótica. Só que essa primeira divisão meiótica não é concluída aqui. A primeira divisão meiótica só é concluída após a puberdade, um pouco antes da primeira ovulação. Quando isso acontece, quando a primeira ovulação acontece, este oócito primário vai concluir a primeira divisão meiótica e a partir da primeira divisão meiótica eu vou ter o surgimento do meu oócito secundário. Como eu já tive a primeira divisão meiótica, então eu já tive o evento que vai dividir o meu número de cromossomos por 2, pela metade. Então, o meu oócito primário, anteriormente diploide, irá se transformar em um oócito secundário, agora haploide, com apenas um cromossomo sexual, certo? Junto com o oócito secundário, a gente vai ter a formação do primeiro corpúsculo polar, que na verdade é uma estrutura que não tem uma significância clínica. É apenas uma estrutura que recebe pouca parte do citoplasma desta célula, e como ela realmente não tem como se manter e nem teria por que ela ser mantida, é uma estrutura que rapidamente é degenerada. Então, aqui a gente teve a formação do oócito secundário a partir da conclusão da primeira divisão meiótica. Acontece que, na ovulação, eu tenho a liberação do oócito secundário, ou do meu óvulo. Acontece que este óvulo liberado, ele vai apenas iniciar a segunda divisão meiótica. Então, o meu óvulo, que é o sinônimo de oócito secundário, vai iniciar a segunda divisão meiótica, mas vai estacionar, ele vai parar na fase de metáfase. Então, aqui vou explicar um pouquinho dessa imagem, só para a gente entender algumas estruturas. Aqui é o oócito secundário, o núcleo da célula, o citoplasma da célula. E aqui a gente tem duas estruturas muito interessantes. A zona pelúcida, que é considerada uma capa de material amorfo, e a coroa ou corona radiada, que é uma estrutura composta por células foliculares.
E são estruturas assim, próprias mesmo do óvulo e que tem um certo papel no momento da fecundação. Voltando aqui para a questão da metáfase, então a gente viu que uma vez que ocorra a ovulação e o oocyto secundário seja liberado, ele vai ter iniciado a segunda divisão meiótica e vai ter estacionado em metáfase. E o que faz o óvulo continuar a segunda divisão meiótica? A fecundação. Então, se o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, eu vou ter a finalização da segunda divisão meiótica, eu vou ter a liberação do segundo corpúsculo polar, que assim como o primeiro não tem nenhuma função específica, então ele degenera rapidamente. E a partir daí, eu vou ter todo aquele processo de formação do zigoto, condução para a cavidade uterina, implantação no endométrio e a continuidade da gestação. Agora, se não houver fecundação, eu vou ter a morte do óvulo e a menstruação. E uma curiosidade, uma informação que eu achei muito interessante é que em meninas recém-nascidas, os ovários podem ter até 2 milhões de oócitos primários. Só que a maioria deles regride durante a infância, de forma que na puberdade não restam mais do que 40 mil. Só que desses 40 mil, apenas 400 passam pelo processo de maturação, transformando-se em algum momento da vida dessa menina em oócitos secundários e, portanto, sendo liberados na ovulação. Então é só realmente uma informação para ver como, por incrível que pareça, engravidar é difícil. Agora que a gente viu a parte da formação dos gametas, vamos então conversar um pouquinho sobre ciclos reprodutivos femininos. E aqui a gente vai conversar sobre ciclo ovariano e também sobre o ciclo menstrual. É interessante saber que os ciclos reprodutivos femininos, como a gente sabe, são ciclos reprodutivos mensais. E esses ciclos reprodutivos mensais são regulados pelo hipotálamo, hipófise e ovários. Na verdade, são ciclos regulados pelos hormônios produzidos por estas estruturas. O hipotálamo, por exemplo, ele vai ter a função de produzir e liberar o hormônio liberador de gonadotropina. O que esse hormônio vai fazer? Ele vai estimular a liberação de gonadotropinas produzidas pela adenohipófise, que agem nos ovários. E quais gonadotropinas seriam essas produzidas pela adenohipófise? Os famosos FSH, ou hormônio folículo estimulante, e LH, ou hormônio luteinizante. Quais as funções destes hormônios? O FSH vai atuar promovendo o desenvolvimento dos folículos ovarianos e também vai estimular a produção de estrógeno pelas células foliculares. Já o hormônio luteinizante vai atuar como um gatilho para a ovulação, além de estimular as células foliculares e o corpo lúteo a produzir progesterona. Só para recapitular, estes são hormônios, FSH e LH, são hormônios produzidos pela adenohipófise e que irão atuar nos ovários. E é nos ovários onde eles vão estimular estes eventos aqui, cada evento associado ao seu hormônio respectivo. Esqueci que eu tinha colocado aqui, mas está aqui. Ambos, FSH e LH, atuam nos ovários. Quando a gente fala de ciclo ovariano, nós estamos falando de mudanças cíclicas nos ovários. E o que é interessante é que essas mudanças cíclicas, elas são induzidas pelos próprios FSH e LH. E essas mudanças cíclicas que eles induzem são principalmente 3. O desenvolvimento de folículos ovarianos, a ovulação propriamente dita e também a formação do corpo lúteo. O interessante é que a cada ciclo ovariano formam-se vários folículos primários. Aqui na imagem ela está representando que é um folículo primário.
Dentro do folículo primário, essa bolinha aqui já é um oócito primário. Acontece que, de vários folículos primários formados, normalmente o natural é que apenas um segue o seu desenvolvimento. Então, vamos lá para já dar uma adiantada nos processos que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Aqui, a gente tem a formação de um folículo primário com o oócito primário no interior dele. Esse folículo primário ele vai ser estimulado a crescer, crescer, crescer. E esse folículo primário ele vai crescer até o momento em que ele passa a ter um determinado líquido no seu interior. Quando ele adquire este líquido, o folículo primário passa a ser chamado de folículo secundário. E ele segue o seu desenvolvimento. Até que no momento da ovulação, eu vou ter o rompimento da membrana do folículo primário, eu vou ter o rompimento da membrana do folículo secundário e é a partir dessa membrana rompida que eu vou ter a liberação do óvulo, a liberação do ovócito secundário. E como esse evento de rompimento ocorre muito próximo às fímbrias da tuba uterina, é a partir de todo esse evento que eu vou ter a liberação do óvulo e o deslocamento dele para as tubas uterinas até o sítio de fertilização. E o ponto importante é que uma vez que o folículo secundário se rompa para liberar o óvulo, ele passa a se desenvolver em corpo lúteo. Então, o corpo lúteo de hoje é o que ontem foi um folículo secundário rompido para liberar um óvulo. E quais as principais características do ciclo ovariano em relação ao desenvolvimento dos folículos? O primeiro é o próprio crescimento e diferenciação do oócito primário. Então, é durante o ciclo ovariano, está preparando o corpo para a ovulação, que eu vou ter o crescimento e a formação do oócito primário. Outro ponto é a proliferação das células foliculares, além da formação da zona pelúcida, que é aquela estrutura que eu mostrei anteriormente para vocês, que vai revestir o óvulo, o oócito secundário, e o desenvolvimento das tecas foliculares. Então, aqui seriam as principais características deste desenvolvimento folicular. Entrando agora na ovulação. Então, a gente vai entender um pouquinho mais como ocorre o processo de ovulação, mas eu vou acabar repetindo, reforçando algumas características que eu já falei anteriormente. Na ovulação, eu vou ter tudo começa, na verdade, com o ovócito primário, que está no interior do folículo primário. A partir desse momento, eu vou ter a intensa proliferação das células foliculares. E é a partir dessa proliferação das células foliculares que eu vou ter o crescimento do folículo. Chega um ponto em que este folículo em crescimento passa a apresentar uma cavidade chamada antro. Então, esta cavidade aqui é chamada antro. E esta cavidade, ela fica repleta de um fluido, de um líquido, que é chamado de fluido folicular. Quando isso acontece, quando eu tenho a formação do antro preenchido por fluido folicular, este folículo passa a ser chamado de folículo secundário. Então, aqui, o folículo enche-se de líquido, que é o fluido folicular, e nós passamos a ter o folículo secundário. E o crescimento do folículo prossegue, continua, até que eu tenha o surgimento do estigma. O que é o estigma? O estigma é uma pequena protuberância que o folículo vai formar aqui na superfície do ovário. E é a partir da formação deste estigma que eu vou ter a ovulação propriamente dita. Então, vamos lá. A ovulação ela vai ocorrer em torno de 24 horas, em torno de um dia, após o pico de produção de LH. E esse pico ele é ocasionado pelo aumento dos níveis de estrógeno no sangue. Então, acaba que é uma cadeia de retroalimentação. Esse pico de estrógeno no sangue vai induzir o rompimento do... Desculpa, acabei me confundindo. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, é esse pico de estrógeno no sangue que vai induzir o pico de LH e este pico de LH vai induzir a ovulação. E o evento que dispara a ovulação é o próprio rompimento do estigma, ou seja, é o próprio rompimento desta protuberância do folículo na superfície do ovário, que permite, então, a
liberação do óvulo. Quando o óvulo é liberado, ele então segue para as tubas uterinas, para o sítio de fertilização. Então eu coloquei essas imagens só para a gente conseguir ver o evento de uma forma mais completa. Então vamos lá, porque é com a repetição que a gente aprende. Então aqui a gente tem o ovário e aqui a gente tem a tuba uterina, sendo que a imagem dá um destaque para as fímbrias da tuba uterina. Então aqui a gente já tem o folículo secundário e dentro do folículo secundário o oócito secundário. Aqui a gente tem a presença do estigma, que é a protuberância do folículo secundário no ovário. Quando chega o momento da ovulação, propriamente dito, o momento da saída do óvulo, a gente vai ter a projeção das fímbrias da tuba uterina para a superfície do ovário, com o rompimento do estigma. Quando o estigma é rompido, eu vou ter a liberação do fluido folicular e, posteriormente, eu vou ter a liberação do oócito secundário. Então, a liberação do oócito secundário é feita em continuidade à saída do fluido folicular. E a tendência é que o óvulo, acompanhando a saída do fluido folicular, acompanhe, então, o deslocamento até as tubas uterinas. Uma vez que o óvulo tenha entrado na tuba uterina, ele vai, então, ser conduzido até o sítio de fertilização, que não quer mais lembrar, é chamado de ampola. Então, a partir daí, eu posso ter a fertilização ou não do óvulo. E aqui a imagem já está até mostrando que uma vez que o folículo secundário seja rompido e libere o óvulo, ele vai iniciar um processo de desenvolvimento, um processo de transformação no que a gente chama de corpo lúteo. Então, o corpo lúteo de hoje é o folículo secundário de ontem. Assim, após a ovulação, o folículo ovariano vai sofrer colapso. E por que ele sofre colapso? Por influência também do LH, do hormônio luteinizante. Assim, as paredes do folículo secundário vão progressivamente, lentamente, se transformando no que a gente chama de corpo lúteo. E qual o destino deste corpo lúteo? Bom, vai depender se eu tive fecundação, se eu não tive fecundação ou se eu tive fecundação. Sem fecundação, o corpo lúteo degenera e passa a ser chamado de corpo lúteo da menstruação. Com fecundação, o corpo lúteo cresce e passa a ser chamado de corpo lúteo da gravidez. E a partir desse momento, esse corpo lúteo ele vai aumentar sua produção hormonal e vai contribuir tanto para a implantação quanto para o desenvolvimento do embrião no útero. Tudo isso faz parte de um ciclo maior chamado de ciclo menstrual. Então aqui a gente tem a etapa da ovulação que está dentro do ciclo ovariano, que é exatamente o período durante o qual o ócito primário passa pelo processo de maturação, é ovulado e entra na tuba uterina. Então a ovulação está dentro do ciclo ovariano, que está dentro de um ciclo maior, o ciclo menstrual. O ciclo menstrual, numa linguagem bem simples, se refere às alterações mensais, às mudanças cíclicas que ocorrem na mucosa uterina, mais especificamente as mudanças cíclicas que ocorrem no endométrio do útero. O ciclo menstrual ele é formado, além da etapa de ovulação, que está dentro do ciclo ovariano, é constituído pela fase menstrual, fase proliferativa e pela fase lútea, também chamada de fase secretora. Na fase menstrual, o primeiro dia da menstruação corresponde ao início da fase menstrual. E aqui o fluxo menstrual vai estar associado à liberação de uma quantidade muito variável de sangue, podendo também ser liberados fragmentos de tecido endometrial, até porque, não havendo gestação, o endométrio vai descamar e ser eliminado também. Após a menstruação, o endométrio, uma vez que ele descamou, ele vai ter uma constituição, ele vai ter um aspecto bem mais fino do que anteriormente, quando ele ainda estava se preparando para a gravidez que não aconteceu. Em seguida, nós temos a fase proliferativa, que dura em média 9 dias. A fase proliferativa é regulada pelo estrógeno, pelo hormônio estrógeno,
e é caracterizada principalmente pelo crescimento dos folículos ovarianos, além da regeneração do epitélio da superfície do endométrio. E por que isso está ocorrendo aqui na fase proliferativa? Exatamente porque após a fase proliferativa, a gente vai ter a ovulação, a liberação do óvulo, a liberação do oocyto secundário. Então, a fase proliferativa pode ser entendida como a fase que vai preparar o corpo para a ovulação. Em seguida, a ovulação, que seria essa parte verdinha, nós teremos a fase lútea, que é a fase em que eu vou ter a formação do corpo lúteo a partir do folículo secundário. A fase lútea dura, em média, 13 dias e ela é caracterizada pela formação, funcionamento e crescimento do corpo lúteo. Aqui haverá a secreção de um material mucoso e rico em glicogênio pelo epitélio glandular, além do aumento da espessura do endométrio. E o interessante é que esses eventos ocorrem como resposta ao estímulo pela progesterona e pelo estrógeno produzidos pelo corpo lúteo. Assim, o destino do corpo lúteo durante a fase lútea, como a gente viu anteriormente, vai depender se houver fecundação ou não. Nesse caso, havendo a fecundação, eu vou ter a fertilização do óvulo pelo espermatozoide, eu vou ter a formação do zigoto, eu vou ter a clivagem do zigoto, formação do blastocisto, implantação do blastocisto lá no endométrio, na cavidade uterina, e eu vou ter a manutenção da secreção de estrógeno e progesterona pelo corpo lúteo. Assim, eu vou ter o prosseguimento, a continuação da fase lútea e não haverá menstruação. Se não ocorrer fertilização, se não ocorrer fecundação, o corpo lúteo irá degenerar. Além disso, como ele está degenerando, ele está sendo destruído, indo embora, eu vou ter a redução da secreção de estrógeno e de progesterona. E assim, não vou ter gestação, vou ter a descamação do endométrio e vou ter a menstruação. Então, esses são os principais eventos que antecedem a fecundação do óvulo pelo espermatozoide e, havendo esse processo, a formação de embrião, a formação do feto e a geração de um novo recém-nascido, de um novo bebê, que são temas para as aulas seguintes. Só para finalizar, eu queria comentar um pouquinho, só algumas coisas que também têm um sentido um pouco mais de curiosidade. A primeira delas é que os espermatozoides recém-ejaculados não são capazes de fertilizar os oócitos secundários. Eles não são capazes de fertilizar os óvulos. Uma vez que eles estejam na cavidade uterina, uma vez que eles estejam na vagina e tenham entrado na cavidade uterina, eles precisam passar por um período de condicionamento, que dura aproximadamente 7 horas. E este condicionamento, ele ocorre frequentemente no útero, mas pode ocorrer também nas tubas uterinas. E ele é mediado por substâncias produzidas e secretadas por estes próprios órgãos, útero ou tubas uterinas. Não existem grandes diferenças entre espermatozoides incapacitados e capacitados. Não existem diferenças fisiológicas nem morfológicas. Mas, uma vez que os espermatozoides estejam capacitados, eles vão ter uma atividade de locomoção intensificada. Outro ponto também interessante é que os óvulos, eles tendem a ser fertilizados lá na ampola da tuba uterina nas 12 horas seguintes à ovulação. Então, seria, digamos assim, o tempo ideal para que ocorresse a fertilização dos óvulos. Por quê? Após 24 horas, após 24 horas da ovulação, os óvulos não podem mais ser fertilizados. E assim, acabam se degenerando pouco tempo depois. E além disso, a maioria dos espermatozoides também não sobrevive por mais de 24 horas no trato genital feminino. Então, seria esse tempo de 12 horas é o ideal para que ocorra a fecundação do óvulo.
Então aqui a gente finaliza essa primeira parte que eu trouxe para trabalhar com vocês. E eu quero só mostrar um videozinho agora para vocês, ele é até bobinho, mas só para, né, consolidar as informações. Eu vou tomar